Então eu comecei essa pesquisa e comecei então a seguir um projeto científico de grande escala. Comecei a me interessar por tecnologias como sensoramento remoto, que são usadas para monitorar desmate na Amazônia. Então, por aí que eu cheguei na Amazônia, né? Isso para dizer que eu não sou nenhum grande expert em Amazônia, falando aqui do lado da professora Marta. Então, já pedindo desculpas se eu falar alguma bobagem com relação a isso. Mas, em pensando isso, a modelagem toma um papel fundamental, toma um papel central na idealização, na formulação de políticas, na implementação de políticas relativas ao meio ambiente, políticas ambientais, e crescentemente existe um enquadramento aí das mudanças climáticas para pensar desmate, para pensar questões ambientais em geral, para pensar políticas ambientais. E, óbvio, a ciência tem um papel, a ciência e a tecnologia tem um papel central aí para conformar as questões tais quais elas se colocam. Então, em termos de alguns argumentos teóricos, eu estou informado aqui por autores como a Sheila Zanoff, essa ideia de co-construção. Então, os modelos e as políticas e a própria Amazônia, de alguma maneira, emergem, são coproduzidos nesse processo, um processo que é prático. Então, em termos da ontologia do que eu quero dizer aqui, para citar uma palavra do nosso GT agora de manhã, eu penso que existe, a gente precisa falar dessa materialidade e dessa questão ontológica, mas eu estou vendo aqui a construção dessas entidades, desses atores, conformados pela ciência, perpassados por tecnociência e aparatos tecnológicos, como uma ontologia prática, praxeológica. Então, é no desenrolar das práticas, e a ciência como uma prática, a modelagem como uma prática, é que emergem sujeitos, agentes coletivos como a Amazônia, como a questão das mudanças climáticas. Então, é por aí que eu vou tentar navegar por esses temas. Então, eu queria primeiro falar um pouco dessa preocupação e a constituição da Amazônia como um agente importante no clima global, e isso, ou seja, a constituição dessa Amazônia muito específica pela ciência, com um papel fundamental no clima. Então é um locus de disputa constante em termos de como será o clima global e como será o desenvolvimento dessa região, né? Também continuando uma discussão que a gente fez de manhã, a modelagem tem se mostrado como a abordagem, uma das abordagens prioritárias, talvez a mais, e em termos da objetividade que ela supostamente traz para a discussão. Então, quando a gente analisa a microprática da ciência, a modelagem tem uma dureza e um poder de convencimento, poder de aliciamento de agentes que é muito importante, e isso precisa ser, e a gente pode ter algo a dizer sobre isso, a gente precisa refletir sobre isso. E o que significa fazer etnografias nessa interface com os políticos, né? E eu vou usar aqui uma ideia de etnografia como tecnologia, de pessoas como o Michael Fisher e a Kim Fortun, pensando que a gente não pode e não precisa ficar restrito à ideia de só produzir conhecimento, produzir boas descrições, mas a gente tem um papel ativo de construção também de realidades. As nossas etnografias, elas podem participar de processos de constituição de realidades, assim como outras ciências constituem problemas, constituem questões, enquadram questões, como é a questão da mudança climática. A antropologia tem essa abertura, e a gente pode ter esse tipo de interface. Eu digo isso porque a gente pode se inserir em projetos científicos desse tipo, e a gente pode se inserir em processos políticos de definição de políticas, e a gente pode aspirar a isso. Eu acho que a gente também deve aspirar a isso em algum momento, a depender dos nossos engajamentos. Então, isso é uma postura que eu gostaria também de tentar refletir sobre ela aqui. Então, em termos do desmatamento, né, começando com o desmatamento, porque é uma questão central para a mudança climática, para a Amazônia, para essas tecnologias de monitoramento, é interessante ver como a própria questão do desmate ela vem mudando, né? Se nos anos 70 o desmate estava associado à ideia de desenvolvimento, de ocupar vazios, né, populacionais, e
você trazer indústrias para a Amazônia. É interessante os discursos daquela época que colocam que a mata caótica ela deveria ser desmatada e você plantar, por exemplo, árvores para uso de produção de celulose, que era você racionalizar aquele espaço, que é uma coisa positiva. Hoje a gente pensa que isso é extremamente destrutivo e como isso vem mudando, né? A gente, quando analisa a ciência sobre a Amazônia, a ciência produzida sobre o desmatamento, vê a construção dessa ideia da Amazônia como uma entidade regional importante. Ou seja, ela é um sistema e cada vez mais o fator humano vem sendo incorporado na ciência de ponta sobre isso. Também é uma questão para os modeladores, né? Como é que incorporam o fator humano, as políticas, as decisões das pessoas que vão desmatar nas suas casas, os grandes matadores, as fazendas. Então a ciência está muito atenta a isso, a ciência do clima, a ciência ambiental. E a Amazônia, então, adquire essa configuração de uma entidade regional. Um sistema extremamente complexo, com interfaces biosfera, atmosfera, entre várias outras coisas. Então, como é que emerge essa visão? A ciência e a tecnologia são fundamentais porque, nessa ideia da co-construção, a gente só consegue conceber e praticar esse tipo de visão quando a gente começa a monitorar os assessoramentos remotos, ter visão da Amazônia do espaço e ter dados de imagem de satélite. Então, a escala do que é a Amazônia como entidade, dessa forma como ela está sendo colocada, é co-construída. Isso é um dos argumentos que eu quero colocar, junto com essas ciências e essas tecnologias de monitoramento. E isso ajuda a reconfigurar a maneira como as políticas são pensadas. Então, a ciência passa agora a tentar, estão pensando o INPE, monitoramento que é feito desde os anos 70, 80 do desmatamento. Você passa a tentar formular sistemas de monitoramento que são pan-amazônicos, que pegam vários países, pegam a América do Sul toda. Você começa a pensar políticas que são transnacionais e tudo isso. Então, eu acho que você não consegue separar o desenvolvimento das ciências e o desenvolvimento dessas políticas voltadas para resolver problemas que a ciência também colocou ou ajudou a colocar de alguma forma. Então, o enquadramento, e a ideia de enquadramento aqui é um enquadramento material, ontológico, não é um enquadramento de uma questão imaginada, não é a imaginação da Amazônia. Eu estou tentando dizer que a ciência ajuda a enquadrar também materialmente o que é a Amazônia, vem sendo cada vez mais marcada pela discussão, pela questão das mudanças climáticas. Isso a gente consegue captar e isso tem uma importância para a maneira como a Amazônia é pensada e vivenciada. Aqui algumas imagens, o Mex inaugurando a Transamazônica para um pouco remeter a essa ideia o desenvolvimento da Amazônia, a ocupação de um vazio populacional, a ideia de ocupação estratégica para evitar a invasão estrangeira. Então, tudo isso estava sendo colocado simbolicamente, materialmente, nesse processo de começar a criar uma infraestrutura de transportes, que foi o que levou depois ao desmatamento em grande escala, e o desmatamento em grande escala passa a ser tido, então, como um problema. Aqui uma outra foto também dessa época, das primeiras imagens da construção da Transamazônica. Talvez naquela época as imagens fossem produzidas e circulassem numa outra chave, né, de desenvolvimento, ocupação do Brasil Grande, etc. Aqui também algumas imagens para pensar essa multiplicidade da Amazônia, né? A Amazônia ela é uma entidade biofísica, ela é uma entidade também política, pensada, configurada, demarcada, praticada politicamente por fronteiras sociais, administrativas. Então a Amazônia, na verdade, não é uma coisa, ela é esse conjunto de práticas que incidem sobre esse território e a constituem enquanto tal. Alguns dados aí. É uma área imensa, importantíssima do país, que está sendo cada vez mais integrada na economia
local, global, e isso vai ser, eu creio, uma questão cada vez maior para a gente, para os anos futuros. Então, acho que é um campo de discussão importante. Até por isso, a importância da gente colocar, que é outra coisa que eu falei também de manhã, colocar outras formas de vivenciar a relação com o meio, de talvez pensar outras formas de desenvolvimento, outras políticas. A ideia do desmatamento como problema, então, começa exatamente nesse período que você começa a ocupar a Amazônia em grande escala. Quando você passa e você também tem os grandes empréstimos do Banco Mundial para você ter projetos de desenvolvimento. O desmatamento naquela época era usado para você comprovar que o dinheiro estava sendo usado, né? Então era um marcador positivo, um indicador de que, olha, eles estão de fato fazendo alguma coisa ali. E no desenrolar desse processo, que, claro, leva anos, você começa a ter, ao mesmo tempo, uma crítica muito forte de grupos ambientalistas, da opinião pública global, opinião pública brasileira, a crítica também aos projetos de desenvolvimento militares tal qual eles estavam sendo desenvolvidos de maneira autoritária, tecnocrática. Então, esses processos, esses fluxos, passam a colocar em questão a Amazônia como um problema de uma maneira bastante específica. A ideia da Amazônia em chamas vai emergir na década de 80, e com a redemocratização você tem um fortalecimento da política ambiental em conjunto com a redemocratização do país. Aqui também uma capa bastante emblemática dessa discussão, que começa a tomar corpo nos anos 80 sobre a Amazônia como pulmão do mundo, a destruição do pulmão do mundo, o que vai ser o Brasil dar conta de proteger esse território, precisamos ter uma outra forma de governança daquele território, precisamos ajudar os brasileiros a cuidar desse patrimônio que é mundial. Aí vem o outro lado criticando, vocês querem internacionalizar a Amazônia, a gente tem o direito de desmatar porque vocês já desmataram. Então, enfim, estou passando por tudo isso de uma maneira bem... estou glosando sobre isso, que são discussões, acho que todo mundo já conhece mais ou menos, para fazer um argumento sobre essa redefinição da questão do desmate como uma questão enquadrada pela mudança climática e tendo em vista a construção dessa Amazônia como uma entidade regional, que tem muito a ver, claro, repetindo, com o desenvolvimento de tecnologias de monitoramento e uma certa ciência sobre o clima, né? O desmatamento, então, com o monitoramento, você passa a ter essa ideia mais geral de um movimento de ocupação, né? Esse ato do desmatamento é a fronteira agrícola que vai se expandindo para o norte. Aqui são pontos de calor, que são as queimadas. Então você consegue, a partir dessa circulação, não só das imagens, mas desse conhecimento sobre a maneira de ocupar e a mudança do solo, você começa a ter uma outra compreensão do que seria o desmate. O desmate passa a ser um problema, então, em escala global, com efeitos globais, e isso ajuda a reconstruir a Amazônia como uma entidade de impacto global que precisa ser pensada. Isso vai coemergindo com a ideia de que o clima global está mudando e você precisa lidar com essa questão. A humanidade precisa lidar com essa questão. Hoje a gente fala de antropoceno e de tudo isso, e a discussão ambiental é muito marcada pelas mudanças climáticas, o que não era o caso nos anos 80, nos anos 70. Não era a questão central. Você tinha outras questões como biodiversidade, etc. Então, entender esse deslocamento para as mudanças climáticas, eu acho que é importante para entender essa co-construção de políticas específicas. Então, uma coisa não separa da outra, elas emergem ao mesmo tempo em relação. Então, a abordagem da prática é muito útil e muito rica para entender isso, que eu acho que é uma abordagem bastante antropológica que consegue dar conta e consegue nos oferecer um olhar diferenciado para isso. Essa é uma outra imagem dessas que circulou muito nos anos 80. A ideia
Então aqui é fumaça de queimadas vistas do espaço. Então, quando você começa a poder, é mais do que uma imagem, porque reconfigura a ideia da escala do desmatamento, ajuda a transformar a imaginação das pessoas sobre a Amazônia, mas ajuda também a reconfigurar as práticas. Você passa a criticar determinados empréstimos. Isso tem implicações materiais também importantes. Então, a construção do arcabouço legal de proteção ambiental no Brasil, ela também foi esse tipo de conhecimento, acho que participou de forma importante, junto com a luta pela redemocratização, junto com uma série de outros fenômenos que estavam ali convergindo para isso. Aqui eu fiz um levantamento bibliométrico para também tentar captar esse deslocamento da ciência para mudanças climáticas. Quando você pega artigos na Web of Science sobre desmatamento, numericamente eles meio que, você não vê uma tendência de crescimento, de decréscimo, existe sempre, tem uma variação, mas o teto fica ali mais ou menos estável. Quando você olha Amazônia e mudanças climáticas, você tem uma curva absolutamente clara de aumento de produção de artigos. Então aqui é simplesmente artigos publicados que estão citados ou que existem nessa base de dados. Mas isso dá uma ideia, e aqui também, mudança climática e desmatamento, dá uma certa ideia do que, desse deslocamento da ciência para a questão das mudanças climáticas, que é importante para entender esse problema. Você tem a produção de conhecimento e a produção de infraestruturas de monitoramento, né? O INPE tem um papel central aí, você tem esses dois sistemas principais, o PRODES e o DT, que passam a se materializar como as fontes de conhecimento objetivo e conhecimento confiável sobre o desmate. Então a realidade do desmatamento também depende de uma certa infraestrutura tecnológica de monitoramento e a possibilidade de mensurar o desmatamento dessa maneira possibilita ao Brasil formular políticas e se comprometer com números específicos, né? O Brasil se compromete a reduzir as emissões até tantos por cento até ano X. Por quê? Porque a gente consegue mensurar o desmate, as nossas emissões têm muito a ver com mudanças de uso do solo, então a possibilidade de negociar globalmente com outros países nessas negociações, nessas arenas globais que têm a ver com mudanças climáticas e que se configuram por conta do problema das mudanças climáticas, o Brasil tem uma posição específica porque tem uma certa infraestrutura que outros países não têm, ou não têm da mesma forma. O sensoriamento remoto é uma tecnologia bastante específica e muito incerta. Isso para dizer que é importante olhar para o monitoramento também antropologicamente. Ele não é... quando a gente olha nas políticas, você tem tudo muito bem concatenado, os números batem, é tudo muito objetivo, mas se você começa a aprofundar antropologicamente, etnograficamente, o que é, ele é baseado o satélite que capta luz, né, capta energia e produz uma imagem, produz um conjunto de informações que depois vai ser reinterpretado como imagem. Tem toda a discussão de como essa imagem é produzida a partir de processos complexos, de interativos, não vai dar tempo de falar sobre isso aqui. O que ele capta, né? O desmatamento também não é uma coisa só, o desmatamento é múltiplo. Você tem corte raso, que é essa destruição total, né, que é muito visível do espaço. Só que, à medida em que você começa a divulgar e construir isso, os desmatadores aprendem e mudam o tipo de desmatamento, então eles passam a desmatar com mais cuidado para não aparecer na imagem de satélite. Então você tem um feedback aí, uma interação importante entre o monitoramento e as atividades de desmate, que também é um outro tema em si interessante. O sistema de monitoramento é um arranjo sociotécnico específico, com complexidades, com incertezas, a respeito das quais os cientistas têm plena consciência. Só que nos processos de produção de artigos, a gente já sabe disso, produção de verdades, essas incertezas são fechadas ou são purificadas e na interação com a política, essas incertezas também têm que ser negociadas
amenizada de alguma maneira, né? O projeto que eu estou seguindo, que tem a ver com tudo isso, esse projeto Amazalert é um projeto de grande escala, internacional, multi-institucional, colaborativo, envolve pessoas do Brasil, da Holanda, dos Estados Unidos, e tem um objetivo de construir modelos que incorporem variáveis sociais. Então ele é interessante porque ele coloca uma questão inovadora para essa ciência, que são os elementos sociais das dinâmicas, né? Só que o que eu vou argumentar é que isso não ficou muito bem resolvido ao longo do projeto, né? Mas é interessante pensar que eles se colocam esse objetivo de produzir um sistema de monitoramento que forneça alertas precoces sobre mudanças irreversíveis na Amazônia. Quer dizer, existe uma certa compreensão da Amazônia como um sistema que, se você destrói a partir de um ponto X, ele entra em colapso, e a ciência constrói isso de uma maneira... E o desmatamento aí tem um papel fundamental, porque é a partir do desmatamento que eu vou perceber, né? Então, se você desmatar X%, ok, ele tem condição de se recuperar. Se você desmatar mais do que X, ele entra em colapso, e aí você tem mudanças irreversíveis no bioma e no clima nacional e também no clima global. Então, esse tipo de ciência legitima esse tipo de projeto que busca construir sistemas de alerta precoce. Ou seja, se eu sei o ponto de não retorno, eu vou tentar produzir um alerta. Então, ele já tem uma ideia de interface com política desde o início, né? Não é simplesmente um projeto de produção de conhecimento. Isso eu acho que também é uma coisa inovadora e incomum nesse tipo de projeto. Ele vai... No interior do projeto, você trabalha com uma certa dualidade, clima e aspecto social. Então, ao mesmo tempo que eles tentam incorporar a questão do social, eles purificam essas duas instâncias como separadas. Isso tem a ver com as comunidades epistêmicas, com as pessoas que trabalham ali, cientistas sociais, cientistas naturais, ecólogos, biólogos. Então, outra questão antropológica é a própria complexidade desse trabalho colaborativo. Não é nada óbvio nem simples você trabalhar em conjunto entre disciplinas. E só quem trabalhou, né? Se é difícil o sociólogo conversar com um antropólogo, com um politicólogo, imagina um biólogo com um antropólogo para falar de um mesmo assunto, né? Então isso coloca a complexidade desse projeto como uma prática, como um processo social nele mesmo, né? E aqui uma imagem que eles produziram para explicar, para divulgar o projeto, né? Essa dualidade é bastante visual, óbvia, né? Políticas de um lado, os ecossistemas de outro, o sistema ali para tentar mediar. Eles querem entender a influência social para poder informar o modelo, para o modelo ser mais robusto. Então, categorias que eles usam para explicar que o modelo ele pode ser mais objetivo a partir da inserção das variáveis sociais, porque eles entendem que o sistema é complexo, é incerto, mas ao mesmo tempo eles têm que reduzir a complexidade para poder montar um modelo. E aí a questão da modelagem, né? O modelo ele só funciona se você reduz a complexidade e coloca as variáveis em termos de números para virar input para um projeto, para um modelo computacional. Então eu não posso pegar abarcar toda a complexidade. Agora, por que queremos modelos? Porque existe essa ideia de que o modelo, primeiro, que ele é robusto e objetivo. Segundo, sendo robusto e objetivo, eu posso criar sistemas de monitoramento que são robustos e que podem informar políticas de maneira objetiva. Então tem todo um encadeamento aí que me permite uma visão da arquitetura das políticas que eu acho que a gente pode colocar em questão e, no momento de analisar um projeto desse, dar opiniões informadas e participar de maneira ativa de, olha, colocar em questão. Será que a gente quer um sistema de monitoramento desse ou a gente quer uma outra coisa? Ou, enfim, algo nessa direção. Algumas imagens minhas O encerramento do projeto foi em Alter do Chão, que é no Pará, e a gente visitou uma torre de monitoramento do LDA, aqui para trazer um pouco a materialidade da minha experiência lá. Que é muito impactante subir nessa torre, e tem essa visão da mata assim de cima. E os cientistas falam, né, o dia a dia é muito marcado por essa conexão emocional, emotiva com a mata. Eles têm muito apego a isso.
o chefe lá, o holandês, me falando que ele levantava às 4 da manhã, subia a torre e ficava lá vendo o sol nascer, tirava... A foto que ele usa nos PowerPoints é uma foto que ele tirou do sol nascendo. Então tem um pouco essa vivência do projeto, e isso também é input para a gente pensar como que a ciência é produzida, para depois entender como é que ela faz interface com a política, né? O projeto, como é que eles entendiam a questão social? De maneira muito controlada, faziam oficinas participativas, chamavam os stakeholders, pessoas que têm algo a ganhar ou perder com aquilo, e tentavam entender como é que eles viam a Amazônia, construíam cenários. Então tem toda essa tecnologia de acessar o social, que é controlada e vai purificando determinadas variáveis para ir fazer input no modelo, né? O interessante é que eles têm plena noção de que, primeiro que isso é limitado, segundo, de que o próprio fato de fazer uma oficina já cria um espaço de interação entre ciência e política que pode ter um efeito. Então eles têm noção, eles têm desejo de impactar a política para preservar, para diminuir o desmatamento. Então essa ideia do cientista do mal, que simplifica tudo, não cabe tão bem. Também a gente precisa melhorar as nossas ideias e as nossas críticas, né? Sobre os modeladores, sobre os cientistas que estudam a Amazônia. Então essa ideia de a própria ciência que eles fazem não é meramente descritiva, eles estão plenamente cientes e engajando diretamente com atores como... então eu fui nessa oficina em Brasília, chamavam pessoas de ministérios para dar ideias sobre, olha, como é que vai ser a Amazônia, o que é importante na área econômica, na área social, recursos naturais, como é que a gente pode então engajar, esse modelo vai fazer sentido como para vocês, né? E você colocar as pessoas em conjunto ali, já é interessante por si, porque já cria um espaço de interação e já tem efeitos de realidade para além do resultado científico que vai circular depois. Ou seja, o laboratório ele não está bem demarcado, ele está em todos os lugares, ele está disperso, né? Eu fui chamado para ser monitor aqui, para ser mediador, então eu também já estava no meio do projeto, de surpresa, assim, eu não sabia que eu ia ser... Que é uma coisa que acontece muito, quem faz trabalho com cientista muitas vezes se vê ou em outros temas também, se vê ali participando das atividades. Mas como a ciência tem um papel muito específico na sociedade que a gente vive, a gente também pode usar isso a nosso favor, para construir outras ciências, construir outras visões e outras políticas, né? Aqui é uma fala de um dos coordenadores para mostrar eles tentam dialogar com a política e com os fatores sociais, mas não é uma coisa muito óbvia, né? Mesmo tentando engajar os tomadores de decisão com a ciência que eles estão fazendo, existe essa dificuldade da comunicação entre disciplinas, entre mundos muito distintos. Então eles também sabem que a interface com a política é muito complexa, né? E aí a questão que eu não vou ter tempo de falar muito, que eu também estou descobrindo ao longo, é como é que a gente faz a etnografia nesses espaços de interface, que são centrais e que são constitutivos da nossa realidade. Não só das políticas ambientais, mas de outras realidades, das políticas de desenvolvimento, das políticas científicas também, que é a área com a qual eu trabalho mais. No encerramento, só para fechar mesmo, eles ficavam o tempo todo, ao invés de colocar em questão o modelo e as limitações do modelo, como que ele dá conta ou não dos aspectos sociais, eles ficavam muito preocupados com a nossa mensagem. Como que vai ser lido o projeto na imprensa? Olha, se a gente falar que o ponto de não retorno é tal, então vai passar uma imagem, que a gente também discutiu isso hoje de manhã, no caso de o que você pode falar sobre o índio, né? Então o que você pode falar sobre a Amazônia? Se você dá uma ideia de que ele é muito resiliente, parece que você está passando recibo de que ela pode então ser desmatada mais um pouco. Se você passa uma imagem de catástrofe, você pode politicamente ter um efeito mais favorável. Então eles também estão plenamente conscientes e modulam as discussões também, sem deixar de ser extremamente científicos e objetivos, né? Buscar objetividade a todo custo, mas estão plenamente engajados nas políticas ontológicas, por assim dizer,
de tentar definir e modular o que é desmate, o que é mudança climática. E eu acho que a ideia, então, de ir além da representação e de pensar a nossa etnografia também como uma tecnologia que participa desses processos é muito importante para a gente ampliar a nossa ideia de antropologia da ciência e tecnologia. Muito obrigado.